Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 18 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é um prazer estar com você aí na sua casa, no final de mais uma semana, né? Então eu já te agradeço por ter acompanhado o nosso programa durante todos esses dias e já te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. A gente conversa hoje sobre os impactos das tecnologias no nosso cotidiano. As redes sociais potencializaram a globalização, quebrando os limites geográficos e também facilitando a comunicação. Mas será que a internet supriu ou aumentou as nossas carências? Será também que é possível se ficar viciado na internet? Tudo isso você vai saber a partir de agora no nosso programa. Apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Erickson, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Hussein. Bom dia aos convidados. Bom dia a você, telespectador. Bom dia, Hussein. Bom dia. Semana passada com a mesa cheia, né, pelo Dia das Mães, e hoje a gente também está recebendo mais mulheres maravilhosas, né? Que bom. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Com muito prazer eu apresento as convidadas do nosso programa de hoje. A gente recebe a psicóloga Ana Stuart. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os presentes. Um prazer estar aqui. Obrigado por maravilhosa, né? É um prazer para a gente receber você, tá, Ana, mais uma vez. Obrigada, Obrigado Caio. por aceitar Eu nosso adoro convite. vir aqui, adoro falar aqui para vocês. Adoro essa equipe maravilhosa da TV. Que ótimo. A gente também recebe a neurologista Valéria Modesto. Bom dia, Caio. Valéria, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Para conversar um tema tão atual, né, e tão importante, relevante. Muito relevante, muito relevante. Tanto quanto o próprio surgimento da internet. Obrigado, viu? Bom, atualmente a estimativa é que mais da metade da população mundial seja usuária da internet. Um fator que aproxima e facilita a integração online entre a população e, ao mesmo tempo, exclui a parcela que não tem acesso à internet. Vários estudos já alertam sobre a nossa relação com a tecnologia, que para muita gente não tem sido muito boa, que não tem feito muito bem. Pesquisas relacionam o uso da internet com a solidão, com o aumento da depressão entre os usuários e também um grande número de viciados na internet, que já ultrapassa 400 milhões de usuários. Esse é um número muito relevante. Essa é uma pesquisa da Universidade de Hong Kong que estima que 6% da população é viciada na internet. É muito expressivo esse número. E uma grande preocupação que nós temos na neurologia e no desenvolvimento infantil é que isso está começando muito precoce. Vocês observem áreas de shopping, lojas, né, públicas, e crianças com 1 ano e meio, 2 anos, com um tablet na mão ou um celular, em que virou a babá para as famílias. Então, as crianças que têm um pouco mais de agitação, e não necessariamente essas crianças pequenas ainda apresentem algum distúrbio, mas vai desenvolver algum, porque está excessivo e essa criança não tem desenvolvimento neurológico para estar manuseando um equipamento desses com 2 anos de idade. Valéria, na semana passada a gente, inclusive, aqui na mesa, estava discutindo sobre esse conceito de os pais na mesa no restaurante e todo mundo no celular, os filhos no celular. Até que ponto que se for uma coisa rápida, normal, até que ponto, qual que é o conceito de compulsão? É quando a pessoa não consegue ir para um local sem aquele aparelho, ou checou de vez em quando, a cada 20, 30 minutos já é compulsão? Porque a gente tem uma linha aí um pouco, eu não sei como foi feita essa pesquisa da Universidade de Hong Kong, mas muitos pais alegam que o filho precisa, enfim, de vez em quando parar uns 15 minutinhos para ficar ali no celular, ou precisa acessar alguma coisa, e os pais até estimulam muitas vezes o jogo para não ter que dar atenção na hora que a criança faz alguma como é que chama? Peraltice, ou alguma peraltice, exatamente. Você tirei do fundo do baú. Do fundo do baú. Como é que a gente conceitou compulsão ou bom senso e moderação? Então, a compulsão ela vai surgir a partir do momento em que a pessoa ela se percebe que ela não controla mais. Agora, o mais difícil é ela perceber que ela não está controlando. Então, as pessoas ao redor vão começar a observar que ele está fazendo de uma forma extremamente excessiva.
vale a pena dizer, dentro de casa. Você não precisa estar no restaurante, é em casa, né? As pessoas comunicam hoje pelo celular, dentro de casa. E isso está, assim, cada vez mais virando uma atitude compulsiva em que extrapola os limites de uma convivência familiar ou social. Sadia. Sadia. Ô, Ana, você consideraria o celular, a internet, a chupeta do século XXI? Porque hoje em dia, se você tirar o celular de uma criança, ela chora. Deixa eu só completar sobre a compulsão, né? Que é uma Isso, coisa Ana. muito interessante. A compulsão, ela vai te levar a ter comportamentos repetitivos em alguma área que te cause prazer, né? Então, pode ser comida, pode ser fofoca, né? Pode ser a droga, né? A fase oral. Pode ser a compra. Pode ser a compra compulsiva. E as pessoas têm deslocamento. De repente, você para, não vou mais fazer compra compulsiva, mas se vicia na internet, né? Então, Substitui, né? Geralmente substitui. É mais um fator compulsivo. Então, se você tem um parente próximo, né, que saiu da droga e deslocou para a compulsão, né, vício da internet, fez esse deslocamento e está fazendo isso para estudar, é um reforço positivo. Então, tem um lado positivo e um negativo. O que eu queria dizer é o seguinte, eu falei aqui numa outra oportunidade, que na descoberta da luz elétrica foi um boom. As famílias saíram de perto do fogão de lenha, né, saíram de perto do lampião e foi cada um para o seu desejo. Um foi para a roça, outro foi para a fábrica, outro foi para o quarto, para a cozinha. Desvinculou, mas a família funcional ainda tem o núcleo, manteve o núcleo. A mesma coisa que está acontecendo agora na era digital, né? Foi um boom, ninguém esperava por isso, nem é da minha geração, né, sessentona, é da sua geração. Mas não tem como voltar atrás, né? E as pessoas se deslumbraram, né? Você vê, o que acontece? A pessoa criou tanta facilidade e é tudo tão rápido. Tem até um autor que é Marcelo Berreinstein, ele é psicólogo, psicanalista, jornalista e sexólogo. E ele fala o seguinte, é uma realização pessoal rápida, né? Porque ali você cria um avatar, você cria um personagem. E nesse personagem, que é impessoal, você é o que você quiser. Virou chupeta, sim. Né? Eu queria trazer essa informação que você trouxe, Ana, para fazer uma pergunta para a Valéria, que é o seguinte, você falou da luz elétrica, né? O ser humano ele tinha por hábito dormir quando o sol se punha. Com a luz elétrica, os hábitos já se mudaram. A questão do trabalho, por exemplo, ela teve uma grande mudança também com as tecnologias, ou seja, nós em casa, às vezes, respondendo um WhatsApp da empresa ou de algum colega da empresa, nós estamos trabalhando. Então, também houve uma mudança nos hábitos de trabalho. Sim. Então, assim, hoje o ser humano está 24 horas online. Sim. Né? E até me permite aí a produção que fez essa pesquisa aí, levantou esse 6%, eu acredito que os números hoje sejam muito maiores. Né? Então, como é que você vê isso, essa questão do 100% online aí do ser humano? Isso aí é benéfico? Não é benéfico, porque o impacto no sistema nervoso central é fato. A desregulação do ciclo sono-vigília vai levar a um impacto em produção de hormônios. Os hormônios do sono e os hormônios do acordar. O hormônio do sono, que é a melatonina, ela só é produzida quando você tem um ambiente escuro, pela glândula pineal que fica dentro do cérebro. Então, se eu estou respondendo mensagens, estou trabalhando mesmo, né, no caso do adulto, mais à noite, além das 10 horas da noite, eu inibo a produção da melatonina. Com isso, eu também inibo a produção do hormônio que estimula a tireoide. Inibo a produção do hormônio do crescimento, que são hormônios essenciais para a regulação do sono. O hormônio do crescimento não é só para crescer. Ele mantém a vitalidade das nossas células, ele mantém a vitalidade do funcionamento cerebral. Então, estudantes, por exemplo, que gostam de virar à noite estudando, é péssimo, ele não vai armazenar. O que ele estudar além das 10 horas da noite, Valéria, ele não vai armazenar. Uma outra coisa também que eu queria te perguntar, gente, Valéria é minha ídola, tá? Ela é melhor para mim, uma neurologista assim de ponta, né? Vai para o exterior, está sempre atualizada. Então, o que ela falar, vocês podem... Tem plateia, né? Tem. Trouxe até plateia aqui hoje. Tem o fã-clube, Valéria. E é o seguinte, Valéria, dentro daquilo que eu falei, né, que a pessoa cria um avatar, se ela tem um reforço negativo do lado de lá, ela cria uma ansiedade fora
a ansiedade absurda de ter que responder a todos os grupos, a todas as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa compulsão gera, segundo pesquisas, uma ansiedade muito elevada, né, e uma angústia profunda. Algum neurotransmissor deixa de ser produzido ou produz em excesso? Como que é isso? Na verdade, nessa exemplificação que você faz, Ana, leva a uma hiperestimulação de lobo frontal, mas de uma forma negativa, porque a pessoa passa a não ter a identidade dela. Né? Ela não sabe quem é ela. Quando ela cria, eu concordo com você que cria um avatar. Ali ele pode fazer qualquer coisa, mas ele não tem ferramentas desenvolvidas para lidar com a frustração. Né? A criança precisa se frustrar, gente. Isso aí. Eu não tenho que dar tudo para o meu filho. Eu não tenho que suprir todas a carga horária hoje que a criança tá sujeita. A criança não brinca hoje, gente. É aula de inglês, é aula de natação, é aula de karatê, é aula de francês, de japonês, é um monte de coisa. Então, eu recebo todos os dias no consultório, todos os dias, crianças estressadas. E eu recebo todos os dias no consultório... E que não estão doentes, adolescentes, né, que não suportam não passar no Enem, não suportam terminar namoro, eles falam em morrer, eles perdem todo o estímulo da fome, do sono, né? E eles começam a ficar agressivos, a chutar a porta, a chutar os pais. E me suportar a frustração. Eu queria trazer para o debate, talvez a gente tenha um intervalo agora, mas eu queria trazer para o debate a importância que vocês veem de uma criança fazer meditação ou ter momentos de silêncio, aprender realmente o mindfulness, né? Que é aquela coisa da mente focada em uma coisa só e quieta, né? Se a gente puder entrar nesse aspecto, porque eu acho que isso também vai ajudar muito nessa discussão, né? Pode ser daqui a pouquinho, então? Pode. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. No final do último bloco, o Zen tinha falado sobre a questão da meditação entre as crianças, que é um desafio, porque nem os adultos fazem isso, né? Então, como estimular e qual que é a contribuição disso para fazer com que as crianças consigam levar uma vida sem tanto estresse? Isso que eu queria pegar essa deixa, porque quando ela fala em criança estressada, eu queria saber como identificar uma criança estressada, até mesmo para que ela possa fazer a meditação, você entendeu? Ou buscar o que o Caio comentou. Como manifesta uma criança estressada? A irritabilidade, a baixa tolerância à frustração, chora por qualquer coisa. Aí você pode transportar nas diversas idades, isso que eu estou falando, inclusive o adolescente. Né? A dificuldade de sono, ela não dorme. A criança hoje está indo para o quarto com o celular, o pai apaga a luz, põe para dormir, está quietinho lá, o pai sai, ele liga o celular debaixo da coberta. O pai volta, a criança está lá, estática, como se fingindo que está dormindo, mas o celular está lá. Quando é uma família funcional, ela olha e vê. Quando é uma família disfuncional, ela vai olhar e não vai ver. E não vê, vai deixar. Não digo só esse fator, né? Quando os pais também têm esse comportamento, porque a gente tem que lembrar que exemplo é tudo. Eu falar com meu filho não é nada. Agora, eu falar e exemplificar é tudo. Não mexe no celular. E eu fico ali, até na hora de dormir, meia-noite, 1h da manhã. Sim. Aí ela vai deitar, às vezes ela nem vai pegar o celular, mas ela vai identificar aquilo e ela vai ficar o dia inteiro assim. Não vai achar que é normal. Sinceramente, para lidar com meditação com crianças, eu preciso dos pais. Isso. Se o pai não meditar, ou a mãe, se ele não quiser dar esse passo, não vai dar certo. Quando eu falo de meditação... Vai ser mais uma tarefa para a criança. Um exemplo prático. Por exemplo, em vez de meditar sozinha a criança, por que não focar em uma atividade e fazer daquela atividade uma meditação, uma terapia familiar? Por exemplo, vamos brincar de quebra-cabeça. Quebra-cabeça leva 20 a 30 minutos no mínimo, se for um quebra-cabeça bem simples. Se for um quebra-cabeça mais complexo, uma família vai levar meses ou horas. Você tem que levar em conta... Mas isso pode ser uma meditação em grupo, porque você está focado em uma atividade familiar. Você tem que levar em conta a identidade de cada um, né? A criança já nasce com personalidade própria. Então, ela já traz as características dela. 2 filhos, né? Os dois, um exemplo assim, independente disso, os dois vão para a primeira festinha dos 15 anos, quando é o caso. Chega lá, eles vão experimentar cerveja. Um vai ter sono ou vômito. O outro vai querer subir o morro. Por que essa diferença? Aí você vai pegar 2 crianças, né? Essas são as diferenças
físicas bioquímicas de cada um. Uma criança gosta de futebol, a outra gosta de ouvir música, pintar, fazer quebra-cabeça. Ela tem essa predisposição. A outra, não adianta você fazer isso. Você vai maltratar essa criança, ela não vai suportar. Então, ela vai ter calma, tranquilidade, mas ela vai precisar de ter atividades diversas que façam com que ela gaste essa energia que ela tem, né? Para que depois ela não suba o morro, digamos assim. É uma característica bacana, quer dizer, é uma proposta muito legal. A família se reunir para conversar. Sem o celular. Antes de meditar, vamos conversar. Sem o celular, né? Sem o celular. Sem o celular. Mas eu acho que a gente está colocando no celular um vilão. É. Seria isso? Porque as frustrações, normalmente, elas são direcionadas. Isso aí até na neurologia a gente vê isso. A Ana colocou ali a questão da família funcional, não. Mas, assim, a sociedade, ela está doente, né? Sim. E, assim, o celular Sim. não pode ser uma válvula de escape? Será Pode. que ele realmente é o vilão, Valéria? É uma válvula de escape, porém, ele está excessivamente como válvula de escape. Compreende? Porque ele está sendo usado além do tempo. A pessoa não fica 10 minutos se liberando alguma energia ali. Ele fica 3 horas, 4 horas, 6 horas. Eu tenho um paciente que fica 20 horas no celular. 20 horas. Agora, eu não posso também, de repente, tirar, porque ele vai achar uma outra compulsão. Aí um risco de ir para uma droga química, sexo, compra, comida e depressão. Então, sempre vai ser em dose progressiva. Precisa ter um planejamento para que se faça isso. Agora, adianta eu trabalhar só o adolescente ou só uma pessoa dessa família? Não adianta. Seria interessante, Valéria, você falar também da predisposição do que é o TDAH, né? Porque esse aí é diferenciado, né? Esse é diferenciado, gente. O Caio está me dizendo, eu não li essa pesquisa de Hong Kong, mas 6% da população com transtorno, com dependência de uso de internet, é quase que a prevalência de TDAH adulto. A prevalência mundial é em torno de 5% da população adulta tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na infância, essa prevalência tem trabalho chegando a 12%. Faz a conta, gente. É muita gente. E muita gente nem sabe o que é. Até que ponto eu posso falar o que é transtorno de déficit de atenção? Até que ponto é genético, até que ponto é adquirido, né? Vou lhe dizer. O TDAH é a sigla de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Que é de causa genética, que tem fatores de risco que podem promover com que essa criança desenvolva o TDAH. Um dos fatores de riscos identificados no período gestacional é o fumo e a droga na gravidez. A prematuridade, né? Nós temos hoje os filhos do crack, os filhos da droga, né? O álcool, que os jovens vão para a balada, bebe, né? Tem relações sexuais, engravidam, e esse feto está sendo já gerado no ambiente de álcool. Eu vou ter um impacto no desenvolvimento cerebral desse jovem. Então, é comum chegarmos a essa etiologia no consultório, né, de identificar o que tem. Agora, grande parte a gente não consegue saber a causa exata, mas tem várias pessoas na família com esse problema. A senhora está dizendo que pode ser detectável já na pequena infância, então, quando eles ainda são bem, vamos dizer assim, estão começando a engatinhar, não ou pode, já depois não. pós, como é que é? Não. Mas dá para prever eu posso pelo comportamento dos pais. Mas detectar tipo assim, o gato está no telhado. Sim. Tem alguma coisa disfuncional nessa família. Agora, o diagnóstico eu só posso fazer a partir pelo menos 5 anos de idade. Pelo menos 5 anos de idade. E temos algumas novidades aí de grupos que eu acompanho na Europa e Estados Unidos, da saúde mental 3.0, em que é olhar os sintomas que as pessoas trazem para o consultório, mas não apenas numa lista de sintomas. Nós conseguimos hoje mensurar atividade, padrões elétricos do cérebro, eletroencefalográficos, em que eu vou identificar as regiões disfuncionais. E, geralmente, bate com a história clínica, porque eu consigo correlacionar com áreas de Brodmann. Brodmann foi um cientista que mapeou o cérebro em funções. E ali eu identifico o ritmo disfuncional, por exemplo, no lobo frontal, que é a região mestre do comando da vida. Se nós formos ir na história antropológica do homem, né, o homem primitivo não tinha lobo frontal. A cefalização do crânio
nos promoveu ficar de pé e começar a pensar, a planejar, a organizar e a executar funções executivas do cérebro. O TDAH, é como se ele tivesse eternamente uma imaturidade desse lobo frontal. Então, ele não consegue, ele até sabe o que ele tem que fazer, mas ele não sabe o como. Você fala para um adulto, preste atenção, organiza suas coisas, mas ele não sabe como esse caminho. Então, hoje é possível olhar esse cérebro e identificar a área que está com problema. A partir dali, vamos treinar esse cérebro. Aí entra a psicoterapia, entra um acompanhamento de vários profissionais, nem sempre medicamento. E existe a atuação em neuromodulação, que é treinar esse ritmo. E há um prejuízo muito grande na qualidade de vida familiar, porque essa criança ela é criada assim, seu preguiçoso, Sim. seu desorganizado, ele é estigmatizado. O tempo né? todo. O tempo todo. E na terapia familiar você percebe que tem um membro familiar que tem a mesma característica, aí você vai identificar. Então essa criança, ela perde na qualidade de vida, os pais perdem na qualidade de vida, é professor particular o resto da vida, e não é assim que funciona. Tem que ter uma equipe multidisciplinar, quando você perceber essas características da criança, ou hiperatividade, ou déficit de atenção, ou os dois juntos, e levar para uma avaliação neurológica, né, Valéria? E, Ana, quando você fala, a Valéria fala em medicamento, eu arrepio aqui, porque a gente que convive na educação com algumas pessoas que fazem o uso medicamentoso, né, para essa finalidade, a gente vê que é uma criança que realmente ela não consegue se superar de obstáculos, de desafios, infelizmente. Pois então, é, Edson, mas aí você não deve arrepiar, você sabe por quê? Porque quando meu filho começou com essas características, eu arrepiava com remédio. Mas depois que ele começou a tratar com a Valéria, foi pôr água no fogo. O menino começou a ter concentração, hoje ele está na Federal, sociólogo, mestrando, livros assim, não conseguia ler uma página. Eu sofri até os 9 anos desse menino, minto, até os 11, até descobrir, porque essa é uma coisa tão atual, o diabético não tem que tomar insulina. Mas a cura veio através do Também medicamento? É um efeito, também complementar. Porque é físico. Na verdade... Mas é isso que eu estava falando, porque as pessoas que depositam no medicamento, Só. a única forma de resolver o problema, e ali fica ali, tarja preta, tarja preta, tarja preta. Deixa a Valéria esclarecer essa parte. Deixa eu esclarecer essa parte que é muito importante, que você tocou. Muito. É muito importante, para ficar muito clara a população que está nos ouvindo, porque o remédio ele não é um vilão, tá? Só que ele tem o seu lugar, o seu espaço e o seu momento. Nem todos os portadores de TDAH vão responder 100% ao medicamento. 80% responde muito bem. Porém, eu estou dizendo de um acompanhamento a longo prazo. Eu estou dizendo de uma criança que, vamos supor, eu diagnostiquei com 6 anos, e eu sempre me pergunto, até quando essa criança precisará de ser medicada? E se precisa ser medicada? Então, durante 20 anos da minha carreira, eu sempre estudei voltado na medicina tradicional, o tratamento medicamentoso. E me incomodava muito. As mães perguntavam, mas doutora, até quando vai? Não sei, é crônico, né? É um problema que não tem cura. Ele melhora. A pessoa se torna funcional com o tratamento. Só que tratar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é muito além do que tomar medicamento. O profissional da saúde que estiver lidando com isso, ele precisa entender qual que é a evolução natural desse problema. Valéria, eu percebo que é um momento de maturação cerebral, né? Aí acabou o remédio. Agora, o que acontece? Mas para adquirir isso? Eu vou dizer isso. O que acontece? Os primeiros 6 meses a 1 ano é uma lua de mel. Melhora muito, 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 muito. Depois, começa a perder condição de se manter funcional. Vamos usar o termo funcional, né? Começa a ter queda de novo da atenção, da concentração, começa a ficar irritado. Então, podem surgir outros problemas, que são as comorbidades, problemas que surgem junto. A ansiedade, a depressão. Na criança, nós não falamos em transtorno de humor bipolar, nós falamos em desregulação do humor, que eu não posso fechar um diagnóstico na criança pequena
como bipolaridade. Isso vem a partir da adolescência. Mas tem algo errado com aquela criança que se irrita fácil. Entende? Então, o que acontece? Com isso, eu passei a buscar em estudos fora do país o que teria mais para a gente poder suprir. E eu me deparei com os estudos em neurofeedback, neuro e biofeedback. Como eu posso ensinar esta pessoa a aprender, modular a sua atenção? Eu não vou curar a desatenção dela, entendi, mas ela vai aprender a reconhecer que ela está ficando disfuncional. E isso é feito no consultório. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Ela vê na telinha do computador, né, é um software, equipamentos que a gente usa, em que ela aprende a focar. E ali, naquele momento, quando ela está tentando acertar o jogo, que muitas vezes, né, são jogos que a gente coloca, é um jogo, usamos a tecnologia... Tecnologia a favor do tratamento. Aquele jogo só vai funcionar se ele atingir os padrões de ondas em que a gente programou para ele ficar funcional. Qual adolescente não quer fazer um jogo, né? Aí ele para. Ah, não, esse jogo é ruim, tia Valéria, esse jogo eu não consigo. Porque ali ele precisa do cérebro dele estar ali. Então, eu queria desmistificar também uma coisa das mães, que elas falam assim, mas doutora Valéria, na televisão, no celular, ele é ótimo, ele fica ali horas, ele não tem déficit de atenção. Ele tem hiperfoco, né? É hiperfoco, só que tem uma coisa, ele não está focado o tempo todo. Se eu medir as ondas do cérebro dele, você vai ver que ele desfocou. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho? A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com mais um bloco da mesa de debates de hoje. Os intervalos estão passando assim, né? Muito rápido. Tanto durante esse intervalo. Ô Valéria, eu queria saber se o TDAH é um fator de risco para o vício em si, vício na internet, vício em outras drogas. Sim, totalmente. É um fator de risco importante. 30% de pessoas portadoras de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma tendência a entrar no vício. O principal deles é a droga clássica, né? Cocaína, maconha, álcool. Qual que é a primeira droga que o jovem tem contato, gente? É o álcool. Hoje a maconha também. E tem um detalhe, o adolescente que detecta ser TDAH, mas que está experimentando a maconha, o que eu percebo? Eu percebo que ele usa a maconha como remédio. Sim. Quando ele é TDAH, ele não está identificado. Posso falar. Aí depois, eu quero que a Valéria até nos esclareça, porque o que eu percebo no consultório? Aí ele vai para o neuro, tem a medicação, mas ele não quer abrir mão da maconha. É um perigo, né? Porque eu vejo até convulsões quando as duas coisas. Aí ele prefere não tomar o remédio e continuar com a maconha. É danado. Fala aí, Valéria, pra gente. Esse tema é complexo, hein? Veja só. A maconha, ela tem vários componentes. Um deles é o canabidiol, que tem um efeito terapêutico. Só que a concentração disso, da maconha, do baseado que vende na rua, a gente não mensura, é inexpressiva. Então, ele vai ter os prejuízos dessa maconha prensada da rua, né, nos seus neurônios. Agora, já existem estudos mostrando o uso do canabidiol como um coadjuvante para alguns casos. Se eu tenho uma pessoa, um jovem que está viciado na maconha prensada, e ele tem um TDAH, ele tem uma dependência importante, como que nós vamos fazer essa transição? Pode ser possível usar o óleo de canabidiol, em que no Brasil foi autorizado pela Anvisa a importação. Não é permitida ainda a produção nacional, mas a importação é permitida. É feito um laudo médico, todo substanciado, envia-se para a Anvisa vai analisar e vai autorizar ou não a importação. É importante que o pessoal de casa saiba que essa substância, o canabidiol,
que é feito remédio, que é feito para o tratamento de convulsões, epilepsia, esquizofrenia. Não é a parte da maconha que dá o barato. Não é a recreativa, não é o que dá o barato. Não vai ter barato com o uso do canabidiol. O cérebro tem sistema canabinoide para receptor dessa substância. Tem para o THC também, mas o THC em altas doses ele mata o neurônio. É por isso que é perigoso o uso, né, da maconha imprensada. Ela fica aliena, né? É. E não vai ter cabeça. Fora as outras coisas que misturam, né? A percepção que eu tenho, principalmente na área de educação do aluno que usa maconha, é alienação. Mas aqui no primeiro bloco nós falamos de uma droga que está superando a maconha, a cocaína, o crack, vicia muito mais, que é a internet. Isso. E aí eu queria fazer uma correlação, entendeu? Entre um aluno com déficit de atenção, né, com hiperatividade, com a internet. Ele pode, em algum momento, se encontrar na internet. Você colocou que ali, apesar dele estar focado, né, apesar dele ir no seu consultório, né, tá ali interagindo com a tela, mas não existe, né, aquele processo de coibir o déficit de atenção. Você poderia explicar um pouco sobre isso? Posso sim. O que acontece? Quando ele está no jogo online da internet, vamos focar, eu não esqueci o nome, tem um jogo agora que está na moda aí. Call of Duty, essas coisas. Essas coisas aí, que joga online, fala com a pessoa aí. Fala com a pessoa, está lá na telinha e está falando, jogando e falando, vai lá, vem cá. Xingando, né? Ou xingando. Que inclusive depois eu quero falar sobre isso, porque a forma hoje deles se exclamarem é xingar, em palavras fortes. Palavrões. Então, ali naquele momento do jogo, o que está acontecendo? Ele está hiperutilizando o sistema de recompensa do cérebro. O jogo é feito para ter recompensa imediata. Imediata. Por isso vicia, né? Por isso que vicia. E ele não quer se frustrar, né? Então, o auxílio aí que os empreendedores tiveram para criar esses jogos, colocando a possibilidade de que um amigo online possa o ajudar, é para viciar mais ainda, né? Ele vai viciar mais ainda naquilo. Então, ele começa a hiperestimular o lobo frontal dele e, com isso, ele fica compulsivo com aquilo. Ele começa a ganhar e, quando ganha, ele quer mais. Uma espécie de loteria do adulto, né? Tipo loteria dos adultos. O adulto ganha na loteria e ele não para de jogar. Ele não falou, para de se eu ganhei jogar. uma vez, eu vou ganhar. Ele não para de jogar. Eu acho que quem convive com pessoas que jogam esse tipo de jogo, principalmente o LOL, que é muito conhecido entre os jovens aí, consegue perceber o quanto que eles estão submersos naquela realidade e completamente... Gente, eu tenho duas irmãs, uma tem 10 anos e a outra tem 21. Duas jovens que eu cuido no consultório. Ambas têm TDAH. Uma é extremamente desatenta no mundo da lua voada e a outra é extremamente agitada. Ambas gostam da tecnologia. A desatenta já passou por um processo de depressão. Então, ela entrou nesse jogo aí, que eu não sei o nome. A desatenta é a de 21 ou a de 10? A de 21. A de 21. Porque é isso que eu ia falar também. Ele tá pegando, 21 anos. Ele está pegando, os jogos pegou muito essa geração do século XVIII. Essa especificamente, 21. O paizinho dela colocava sentada na tela enquanto ele trabalhava. Então, ela estava, desde 1 ano e pouquinho, ela via a tela do computador. Acostumada com aquilo, é natural. Ela tem 21 anos. Então, essa pessoa, ela está completamente alienada. Ela não dá conta da faculdade, ela não dá conta de cursos de inglês, de nada. Ela fica 20 horas ou mais do dia dela na telinha. Aí a irmã de 10 anos falou para a mãe dela assim, eu não aguento mais, eu vou mudar a senha do computador. Sabe? Então, ela não me olha mais, ela não conversa comigo. Então, agora, eu não posso, de repente, falar para essa família, retira esse celular. Porque essa de 21 anos ainda está muito imatura. Ela vai achar um outro vício. Entende? Então, Valéria, é complicado. Valéria, aí entra a terapia. Entra a terapia. A terapia é fundamental. Aí você tem que estudar a adolescência desses pais. Se eu tive uma péssima adolescência, eu não vou saber lidar com a da minha filha. Sim. E ela vai chegar na fase adulta disfuncional. Eu tenho que trabalhar comigo como eu vou colocar limite nesse filho. Sim. Né? Não é batendo, não é gritando, não é falando uma coisa e fazendo outra. Eu inibo aquela criança, digamos, até a pré-adolescência, eu ainda consigo.
de ficar jogando até determinado horário, mas depois vou lá, dou R$100 para ela comprar o que ela quiser. Então, eu vou ter que pôr limite e falar uma linguagem só. Eu aconselho os pais a frequentarem um grupo maravilhoso que se chama Amor Exigente, para pais, professores e principalmente pais nos filhos que estão começando o uso da droga e estão se encantando com ela, né? Por causa das dificuldades emocionais e tudo mais. O Edson estava falando, está jogando, está xingando. É uma catarse. Às vezes aquela criança tímida, boazinha, de repente joga e grita e xinga, palavrões horríveis, você não... Se transforma. Se transforma, né? Porque é uma catarse. Ela é passiva ou agressiva. E os pais têm que trabalhar a assertividade deles, para trabalhar isso com eles. Com e é filhos. por isso que não vai adiantar, não vai ter sucesso trabalhar só com as filhas. Não. Se não trouxer os pais e quem está no cuidado direto... cria, que são os quem avós cria, hoje em né? dia, Muitas né? vezes são os avós. Então, mas aí a gente está falando de duas gerações. Uma de 10 e uma de 20, e a geração dos pais que deve ter ali seus 40 anos. São, na realidade, duas gerações em foco, que seriam as duas irmãs, e mais a geração dos pais, então seria 3 gerações. Aí eu vou entrar... Aí entra a questão da tecnologia, Ana, que eu concordo plenamente com você, a questão da família e tudo, mas que a gente às vezes cai por água quando uma geração que está em fase de transição domina muito bem a tecnologia, mas não nasceu com essa tecnologia, que são esses de 20 anos, e o outro que nasceu com a tecnologia ainda desde bebê, fazendo, em vez de ler o jornal assim, entendeu? Que está com seus 10 anos, entendeu? Mas existe a palavra limite. Sim. Isso é para qualquer geração, né? Tipo, o casal. Vou até começar a falar aqui da era líquida, né? Cujo autor é Zygmunt Bauman, que você estava comentando. Que ele fala da era líquida. O que é isso? É fácil deletar, né? Tudo é deletável. Os pais que conversam um com o outro pelo WhatsApp dentro da própria casa. Então, cansei desse assunto, deleto. Cansei dessa pessoa, vou lá, excluo. Eu não vou, cara a cara, fazer um trabalho assertivo, de falar gostei, não gostei, aquela energia, aquela empatia pessoal. O que você prefere, deletar ou resolver pessoalmente os seus conflitos? Não educa o filho, delega para a escola educar o filho. Delega, né? Às vezes nem para a escola, né? Ou delega para neurologista, ou delega para o psicólogo. Delega para o Google, meu amigo. Delega para o Google. Delega para o Google. Aí vem, né, o amor líquido, a vida líquida, o medo líquido, tudo muito rápido, tudo muito online, tudo muito impessoal, né? Então, assim, a orientação que eu dou é que você torne as coisas mais pessoais e mais assertivas. Não digo que eu faço isso, que eu consiga, porque é dificílimo. É dificílimo. Né? Eu me calo, a princípio, sou passiva, mas depois, por causa desse copo d'água, eu sou agressiva. Falta o quê? Ser assertivo. Tem muita mãe que chega e fala assim, eu falo não para o meu filho que eu descobri maconha na mochila dele. Ela é passiva. Aí depois, por causa de uma blusa de frio, você não levou a blusa de frio. Ela é agressiva. Mas ela queria falar da maconha. Ela tem dificuldade, porque ela não foi criada com diálogo. Gente, sem diálogo não tem salvação. É isso que eu fico questionando. Nem relacionamento conjugal, pai e filho, ambiente de trabalho. A gente sempre fala da necessidade dos pais também conseguirem aprender a lidar com certas situações. Porque, geralmente, em muitas casas, a casa é um ambiente de hierarquia, onde o pai fala e os filhos obedecem. Só que nessas questões, o filho é muito mais envolvido com a tecnologia e os pais não querem assumir que o filho tem razão, que o filho sabe mais. Como que isso deve ser tratado? Porque o pai, ele não tem a necessidade de saber lidar tudo e nem tem o conhecimento sobre tudo. Exatamente. É um perigo o excesso de autoridade, né? O excesso de autoridade faz aquele filho gaguejar na frente do professor, aquele filho ter medo de pedir emprego. Isso é um perigo. Por quê? Tem um pai hiperautoritário. Olha, você tem que ser muito educado, você cala a sua boca. Isso é um perigo, porque você está cortando o ego dele. Você não está deixando ele se desenvolver e ter coragem de sentar aqui e falar no olho do presidente da República o que ele sente, né? Mas o sem limite vai dar um tapa na cara do presidente. Eu tenho a impressão... Olha o perigo, né? Achar esse equilíbrio aí, cada um tem que achar o seu. Para corroborar o que você está falando, meu filho tem um colega de 16, 17 anos que joga periodicamente com ele e eles não conversam entre eles na escola porque meu filho está no 6º ano e esse colega dele está no 3º ano. Eles não conversam offline, eles só conversam online. Deixa eu te falar uma coisa. E outros exemplos, né? Olha, a era digital tem seu reforço positivo e tem o reforço negativo.
Você vê a Valéria falando aí, né, dentro do digital, como ajudar um TDA, que, aliás, são hiper inteligentes, né, Valéria? Super. Então, a tecnologia é uma faca de dois gumes. Depende de como eu vou utilizar, Sim, né? sim. Quantos tímidos entram em rede social, depois se casam da terceira idade, se casam e se dão tão bem, porque conversou muito antes por ali, sem pôr avatar, ou cair no avatar por terra e tendo afinidade. Então, é uma faca, depende de como eu vou utilizar. É verdade. Vamos falar um pouquinho mais sobre as vantagens, o modo de usar a internet de uma maneira positiva daqui a pouquinho? Sim. A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Durante o intervalo, nossa discussão aqui continua, né? A audiência da Valéria está participando bastante. Os telespectadores aqui ajudando muito. É verdade. A gente comentou também a respeito dessa velocidade que a era digital impõe. Você acha que as famílias, as pessoas estão preparadas para lidar com isso? As famílias não estão preparadas. Vamos pensar, os pais de hoje têm que faixa etária? 40, 30, né? A geração canguru, né? Sai de casa com 30, 40, Então, 30. não são nativos da língua. Os filhos deles já são nativos da língua, da tecnologia. Então, os pais de hoje, eles vão precisar aprender a usar a tecnologia, em que muitas vezes é o filho que está ensinando. Pois é. E aí nós corremos um grande risco dentro das famílias, dos pais darem poder demais a essa criança. E aí entra o problema do limite que a Ana falou no bloco anterior, entendeu? Agora, eu acredito, eu gostaria de puxar a discussão do lado saudável disso, né? Porque até agora nós só falamos da coisa ruim, né? Só bombardeando. Só bombardeando. Lógico que é fabuloso a gente poder ter uma tecnologia. Eu estudei na Universidade Federal de Juiz de Fora, em que não existia nenhum computador. Então, eram nas fichinhas a gente procurar. Pedir uma pesquisa, demorava 30 dias para chegar o artigo científico, ou mais tempo. Então, hoje está toda a informação a um clique, né? Ou a uma deslizadinha de dedo no celular. Tem N coisas benéficas em que nós poderíamos canalizar de uma forma em que possa ser não nociva. Educar essa criança na era digital. Os pais precisam ser educados para não usar, toma aqui para você ficar quieto, né, para aquietar a criança à mesa. Então, a pior coisa que ele pode fazer é se a criança estiver chorando numa reunião, em algum lugar, e dar um celular para ele ficar quieto. Não pode. Pois é, tem que estimular a parte educacional. A parte educacional. Até a questão dos desastres naturais, né? Por exemplo, aquele tsunami que teve há mais ou menos 15 anos atrás, lá na Tailândia, aquela região, 2003, não houve tanto contato entre as pessoas via internet. Já agora, em 2011, por exemplo, a catástrofe esteve aqui do lado, no Petrópolis, Teresópolis, que eu acho que mais de 100 pessoas perderam a vida, muitas pessoas. Rapidamente todo mundo se uniu, a mídia e as pessoas se uniram pela internet, e foi a maior doação da história para aquelas cidades. Então, assim, isso é muito une pessoas, une corações. E os pais antigamente era um sacrifício para levar o filho para uma aula de inglês. Agora ele aprende na internet muito rápido. A atuação que eu tenho hoje profissional, eu agradeço à rede social, porque eu conheci meus professores de Londres e dos Estados Unidos pelo Facebook. Pois um deles, né, o meu professor de Londres, que esteve ao Brasil, eu o convenci, sem conhecer pessoalmente, a trazer o equipamento que eu utilizo hoje. Então, assim, canalizar o uso é o desafio para os pais. Os doutorandos da USP fazem curso com o mundo todo, com professores do mundo inteiro. Hoje eu faço um atendimento junto com esse professor que está lá em Londres. Eu já estudei o paciente, ele junto comigo, nós conectamos pelo Skype e vamos discutir e conversar com aquela pessoa que está aqui comigo. Uma pessoa da classe média, às vezes baixa, pode pela internet fazer um curso superior online. Mas você fez uma provocação, e eu queria trazer para a Valéria aqui, a educação. A educação, ela está, né, principalmente na educação básica, ela está apta a usar essas tecnologias, porque infelizmente, o que eu tenho visto muito no meio dos educadores é tentar rechaçar, por exemplo, o uso do celular como uma ferramenta a seu favor.
né? A grande achada dos últimos anos foi fazer uma caixinha para os alunos chegarem ali e botar na caixinha o seu celular. Quer dizer, não usa essa plataforma móvel de tanta informação a seu favor. Então, assim, a educação está sendo usada para a era digital? Não está sendo usada. Eu acredito que é porque o professor não sabe também como usar e como trazer isso nesse contexto. Aí vai entrar o Ministério da Educação. A Bia estava dizendo, né, que na escola dela no SESI em São Paulo, eles estão estimulando o Cyber Leader, né, que é o líder digital na sala de aula. É o aluno que vai ter o controle do computador mestre para os outros computadores, o que está sendo visto pelos adolescentes. Olha que interessante. É uma coisa que já está surgindo nos grandes centros, né? Que daqui a pouco vai chegar, tomara. Que é importante a gente reforçar também que a internet não é só rede social. Sim. Tem muita gente que só usa a internet para Facebook, WhatsApp, Aí eu te Instagram. pergunto, por que essa necessidade? Que carência é essa? Né? É a questão da recompensa que você tinha falado antes. As sistema de recompensa. Elas a pessoa se sente inserida como... num grupo, ela não se sente mais só. A gente tem que lembrar que a solidão ela é intrínseca, né? Ela não é extrínseca, então, não é externa. Então, a pessoa ela tem que avaliar dentro dela. Eu estou feliz com a minha companhia? Não estou? Então, eu tenho que ter um monte de companhia para não sentir essa solidão existencial. Né? Mas isso não garante que ela não se sinta só. Exatamente. E vocês estão falando de rede social, eu queria também trazer esse assunto, porque eu me sentia uma pessoa assim, antenada quando eu falava em Orkut, né, blogger e tudo. Isso aí foi um arraso para mim quando o pessoal começou a falar em Facebook. E aí, quer dizer, hoje é Instagram. Essa mudança também afeta um pouco as personalidades, as pessoas que estão inseridas nisso, nas redes sociais. Às vezes ela domina a rede social ali, naquele momento, e ela já deixa de existir como algo inédito. Eu vejo como estímulo do cérebro, né? Eu tenho que aprender rápido as coisas, então aquilo estimula. Mas o vício, você tem que ter cuidado com a sua predisposição do vício, né? E o problema é ela não conseguir fazer outra coisa, né? Exatamente. Está conectado com tudo, com todos, com mas não está conectado com si ela mesmo. própria. A pessoa precisa primeiro se conectar para depois se conectar. E observar se ela está criando avatares ou se é ela mesma. Né? Trazendo o assunto da escola que você falou, né? Precisa ter uma grande evolução ainda da equipe docente, né? E isso vai partir, provavelmente, de órgãos governamentais, com relação ao Ministério da Educação, o quanto que ele vai inserir a tecnologia da informação no ensino básico. Eu me preocupo muito com a ideia de que a criança está muito estimulada hoje, então, por isso, ela pode ter acesso a informações mais cedo. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos de idade que está no maternal, que já usa o celular, que já usa um tablet, que sabe acessar um vídeo no Netflix ou algo assim, ele está preparado para aprender a ler? Não, gente, claro que não. Então, tem escolas que estão colocando como obrigatoriedade a criança já lidar com letras, com 2, 3 anos de idade. No final de 3 anos, ela tem que aprender a escrever o nome. Está errado. Não tem maturação cerebral. Não tem maturação cerebral para isso. O governo tirou 1 ano da educação infantil, quando colocou o primeiro ano com 6 anos. Tirou 1 ano de infância. De infância. As escolas entenderam que era para antecipar todo o conteúdo pedagógico. E eles estão fazendo essa antecipação de conteúdo pedagógico para o maternal. Tem criança de 9 anos, de 6 anos, 7 anos fazendo simulado, gente. Espera aí, né? Né? Nosso programa está chegando ao fim. A própria questão do PISM, né? Virou tudo preparação para o PISM. Nosso programa está chegando ao fim. Eu queria só levantar uma questão rapidinho para a gente encerrar o programa. Hoje em dia, vivem-se vidas maravilhosas nas redes sociais que não correspondem com a grande maioria da população. São corpos perfeitos, viagens. E eu queria saber o que a pessoa de casa pode fazer para não se sentir tão abalada, tão frustrada, quando a vida dela não corresponde àquilo que também não é a vida real de outras pessoas que estão nas redes sociais. Autoestima, gostar dela mesma, um trabalho de autoconhecimento. Eu sou assim, eu não vou mudar isso, a não ser que eu queira, que eu acho que é importante, não porque eu estou vendo, né? É reforçar o eu, o gostar de mim, que é muito difícil, é muito fácil falar, é muito difícil conseguir, mas é uma luta, é uma batalha que deve ser conseguida. Ou você deleta ou você trabalha o conflito. Perfeito. Valéria, você rapidinho. Aprender a lidar com a frustração é o ponto básico, com a própria emoção. E não usar
a tecnologia como fuga. Como fuga. Né? Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria muito, de verdade, de coração, agradecer a participação de vocês na mesa. Vocês trouxeram tanto conhecimento, tanta informação para a nossa discussão. Muito obrigado. Espero vê-las em breve. Né? Em breve. Debatedores, muito obrigado também. Nos vemos na semana que vem. E eu gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí na sua casa durante toda essa semana e hoje também. Muito obrigado. A mesa de debates volta na segunda-feira, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Tem também a reprise hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento que você quiser, no conforto da sua casa. É só pegar o seu computador, entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana para vocês, uma ótima tarde, até segunda. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.